Bom, em primeiro lugar, quero agradecer esse convite para participar dessa discussão sobre fotografia e arquitetura, e num contexto de tanta qualidade como o programa Zona Escola, do Instituto Moreira Salles. Quando aceitei, eu fiquei, desde logo, tentando saber como é que eu ia me encaixar numa discussão sobre fotografia e arquitetura, quando é super conhecido que eu sempre usei imagens apropriadas, que eu não sou fotógrafa e que raras vezes fotografei. Então, eu achei uma boa estratégia para mim inverter esse título e falar sobre os fundamentos fotográficos e o papel da fotografia no meu trabalho e de que modo, muitas vezes, ela se imbrica com imagens de arquitetura e, outras vezes, com o contexto urbano à larga, assim. Então, eu juntei elementos aqui para fazer um pequeno resumo que possa pontuar uma trajetória da minha atitude de uso da fotografia, assim como de que modo a fotografia é constituinte para mim da imagem, de que modo ela está imbricada em quase tudo que eu faço, sem que ela se exerça como tal. Então, eu vou mostrar imagens que não obedecem uma cronologia, mas que, de alguma maneira, ajudam a poder pontuar essas minhas aproximações. As imagens que eu utilizei por primeira vez, imagens fotográficas, têm uma natureza fotomecânica, elas estiveram conectadas com a minha produção gráfica. Aliás, quase sempre estiveram conectadas com uma produção gráfica que começou com meios conhecidos e tradicionais e que, de uns anos para cá, se hibridizou bastante com o uso de recursos digitais. Mas essas primeiras serigrafias, feitas ainda nos anos 70, 71, são dos meus anos de Porto Rico, quando eu descobri a fotomecânica e descobri como eu poderia enxertar imagens fotográficas de autoria anônima dentro daquilo que eu queria realmente falar, que era sobre a compartimentação, sobre esse tipo de conteúdo que eu trazia para esse tipo de imagem, numa época em que eu iniciava um percurso que logo se caracterizou como multimídia. Eu fui, durante os anos 70, uma artista multimídia. Isso, naquele momento, queria dizer artista que lançava a mão de diversos meios gráficos não tradicionais, da produção industrial mesmo, com um fundamento mais do que nada na linguagem e de uma imensa curiosidade pelos modos de produção da imagem que, naquele momento, foram muito expandidos, né? Essa série se chamou Middle Class Company. Ela estava constituída por 15 imagens e, de alguma maneira, elas fazem uma ponte entre uma prévia bastante geométrica, construída e com o modo como as imagens fotográficas começaram a comparecer. Logo, isso se expandiu de uma maneira forte, eu acho, mas sempre acentuando a natureza de elaboração gráfica, mais do que nada, das imagens fotográficas. Dando um salto no tempo, mostro esse trabalho que eu acho que é aquele que primariamente ele é um trabalho sobre apropriação. Foi um quebra-cabeça da América Latina que eu fiz em 87, quando eu comecei a usar, 97, quando eu comecei a usar recursos digitais. Na verdade, esse foi o primeiro trabalho que eu usei impressão digital e fiquei muito preocupada com a duração que ele pudesse ter. Mas é um trabalho de rapina mesmo, em publicações de embaixadas, de livros de turismo. E é uma peça turística que é muito maior do que esse fragmento que eu estou mostrando aqui, mas que
na qual eu queria falar sobre o desconhecimento da América Latina. São ícones estereotipados e embaralhados de tudo que é a América Latina vista por um olhar de fora. Eu não sei se essa é uma peça de apropriação, mas é uma peça muito fotográfica dentro dessa abordagem que eu estou hoje trazendo aqui. Mas depois, nesse percurso multimídia, e esse é o trabalho que eu penso que mais relaciona assim, com a arquitetura, estão essas séries que eu realizei logo que vim morar em São Paulo, em 73, chamava-se São Paulo Turístico. As fotos não são tiradas por mim, são fotos de cartões postais, as quais eu adicionei esse lixo todo urbano que nem é do Brasil, de Porto Rico, de fotografias que o Júlio Plaza fez para mim num cemitério de carros em Porto Rico, que me deixou muito impactada, e foi o que eu joguei como lixo em cima da cidade de São Paulo, chamei São Paulo Turístico. Essas são séries que também fazem parte desse conjunto, e algumas delas depois compareceram num trabalho que fiz com serigrafia diretamente sobre cartões postais da cidade. Como essas. Essas são já as séries do Brasil Today, que são conjuntos de 4 volumes, um deles é as cidades, outros são os pássaros, índios do Brasil, ou seja, eu procurei sempre, ironicamente, enfocar o conhecimento e a abordagem do otimista do Brasil naqueles anos. Estou falando do ano 77. Então, são os pontos turísticos totalmente contaminados por essa invasão de restos urbano-industriais. Às vezes com desenho que invertia de alguma maneira aquela situação dos middle class company, mas mostrando uma malha que não é feliz, é uma coisa perturbadora para criar esse elemento de entrada aí. Essas são todas as séries do Brasil Today. Eles logo se expandiram para uma série de serigrafias. Toda a minha vida eu estive envolvida com processos gráficos, assim, em que de novo a cidade comparece em termos de fundo. Algumas dessas fotografias foram tomadas, outras foram encomendadas. Eu me lembro que algumas delas eu encomendei a um fotógrafo, Gerson Zanini, irmão do Zanini, que me fizesse fotografias do contexto urbano, que eu queria aplicar esses elementos aí. Então, continuo aqui na tônica das imagens apropriadas para explorar esses significados. Esse trabalho já é de 1980 e ele é da série que eu chamei Anamorfas, que se constituiu no mestrado aqui na ECA. Eu penso que esse é um trabalho de análise fotográfica. Esses objetos foram realmente fotografados, já não me lembro se por mim, mas eles tinham que ser completamente neutros e substantivos, assim. São pequenos objetos que cabem na mão. Eles são uma família estranha, porque tem coisas das gavetas diversas da cozinha, com armas também, xicrinhas, ou seja, são pequenos objetos. E o meu desafio era distorcer por meio de malhas geométricas até para testar os limites de reconhecimento do objeto. Então, nesse momento, eu estava já bastante interessada nos modos de operar das imagens digitais. Isso tem como ponto de partida, na verdade, um cubo distorcido digitalmente, mas eu entendo isso como um trabalho quase como uma lição de desenho, mas, ao mesmo tempo, também uma análise do papel da fotografia em relação com o reconhecimento do real. Essas eram preocupações que estavam embutidas nas minhas indagações daquele tempo, né? Até eu fazer
aquelas serigrafias de estruturas urbanas, eu pensava que eu estava fazendo interferências gráficas sobre fotografias. Depois eu me dei conta da enorme compatibilidade da mesma natureza da fotografia e da perspectiva e da distorção. Então, realmente, eu passei para esse outro departamento, que era indagar da natureza da representação e da sua relação com o conhecimento. Então, essas malhas são as malhas que eu aplicava naquele resultado final lá, que era, na verdade, uma distorção de contornos fotográficos. Essa é a série que a Ana, a Ana falou que esteve publicada na Zoom. Na verdade, a minha primeira incursão assim nas sombras, o papel das sombras na representação. Elas têm aqui, claro que elas têm um fundamento completamente surreal. Eu falo de ausência, que é um caráter que está muito implicado na própria natureza das sombras, mas elas se referem a um objeto ausente, suspenso, e que descreve essa sombra formando uma espécie de diagrama sem sentido, nonsense, com esses objetos de meu uso. Eu chamei de enigmas e são fotogramas. Fotogramas no sentido de uma dupla exposição de luz a partir de um filme vermelho, um filme de proteção que cobria o negativo e deixava mais escurecido esse desenho, que é um desenho completamente fabricado em cima de fotografias. Aqui está um detalhe. Bom, durante anos eu fui entendida como artista que trabalhava com sombras. Então eu trouxe aqui uma coisa que mostra a sombra em conexão com a imagem fotográfica, que dominou muito o meu trabalho nos anos 80, em que eu estava explorando significados bastante políticos da imagem. Acho que tem a ver com a política da representação, tem a ver com o momento político que se vivia, tem a ver com uma reflexão sobre o poder. Aqui esse grupo de executivos aqui foi montado totalmente. Esse é o meu primeiro trabalho gráfico digital. Ele respondeu a um convite para fazer um grande outdoor em uma exposição que celebrava os 500 anos de descoberta da América, e essas linhas, isso aí deveria ter 9 metros de tamanho por 5. E eu fiquei muito assustada com o que poderia acontecer com as minhas linhas retas numa escala desse tipo. Foi quando eu fui procurar recursos. Nessa época eu morava em Nova York e procurei recursos digitais com um aluno meu que dava aulas no Brooklyn College. Então, realmente, essas sombras todas são totalmente fabricadas, desenhadas a partir de uma máquina, uma caixinha de ferramentas que eu tinha no meu estúdio. Bom, continuando. Olha, eu trouxe... O meu trabalho tem uma relação forte com a arquitetura em si, ou seja, de revestir e estar colocado num lugar. Eu trouxe aqui, para discussão, claro, trabalhos que eu penso que têm natureza fotográfica. Eu deixei de lado muitos outros, mas este aqui é uma instalação que eu fiz na Grey Art Gallery, quando eu morava lá, justamente nos anos 90, e que responde, e que as sombras estão pintadas. O padrão de sombra e de luz está pintado. Quando as luzes da praça acendiam de noite, elas caíam exatamente nesse lugar. Ou seja, foi feito um registro do que acontecia na janela quando aquele foco na Washington Square acendia sobre essas janelas que eram oferecidas aos artistas para colocarem outros objetos dentro. Eu usei elas próprias como fonte de padrão de luz e sombra. Acho que esse trabalho tem uma natureza fotográfica, assim como esse que eu fiz anos depois, no Itaú. Eu tinha um assistente que, às 10h20 da manhã, exatamente estava nesse lugar para registrar o padrão da entrada do sol, neste lugar que não existe mais, era do antigo prédio de Itaú, na passagem do café para o primeiro andar. Então, ele pintou de preto e pintou de prata, um padrão de luz e sombra.
dentro do meu percurso, houve um momento em que eu me desloquei bastante para outro extremo do eixo luz e sombra e passei para o paradigma da luz. Assim. Esse trabalho é um trabalho fotográfico, também encomendei a um fotógrafo que me fizesse fotografias da claraboia, que eu depois desmontei e remontei completamente para fazê-las como projeção da claraboia sobre si mesma, de modo que ela pudesse aparecer, se configurar como essa espécie de cascata luminosa de vidros quebrados, que foi a solução que eu encontrei para lidar com esse edifício tão complicado quando eu fiz uma exposição lá em 2002. Eu chamei esse trabalho de Lumen. Em 2005, eu repeti a mesma operação no Palácio de Cristal, em Madrid, que também foi uma proposta difícil, por causa da beleza e da transparência do edifício, e eu tinha que contar e me associar a isso. Então, as operações estão mostradas aqui nesse desenho preparatório, em que um ano antes pude fotografar todos os vidros do Palácio de Cristal, e remontar e colocar sobre eles mesmos, no teto do edifício, indo por fora. E no chão estava uma outra gráfica que recebia os reflexos, ou seja, eu tinha que trabalhar com essa situação luminosa, que entendi como totalmente fotográfica também. Depois espero ser corrigida se estou errada na abordagem. No Museu Vale do Rio Doce, onde o desafio era um imenso galpão de 80 metros de extensão, que precisava ser vencido com uma obra só. Eu quis fazer uma obra só, então tem esse espécie de intervalo aí, de suspensão, assim, que parte é uma simulação e parte é uma fotografia. Ser simulação no sentido de uma imagem sem referente, né? E responde àquela projeção, responde com o percurso àquela projeção que está no fundo, que é uma projeção de um vídeo contínuo, que de noites e dias como se o tempo passasse ali fora daquele galpão. Então, esse eu chamei ficções e esse chamei entrecel. Nos anos 2000, eu não fiz imagens fotográficas sobre arquiteturas, mas me aproximei daquilo que Peirce colocou na mesma gaveta da fotografia, que são as marcas, os vestígios. Então, aqui foi um verdadeiro modo de revestir, ganhar escala e poder revestir, trabalhar com grandes arquiteturas. As famílias foram diversas, essa é uma delas, das derrapagens, que se enrolaram por diversos cantos do mundo. Aí estamos no CCE de Montevidéu e no portão de São Juan Viejo, numa Bienal de gravura expandida. Nesse tempo, meu trabalho já está completamente hibridizado em relação aos meios de produção de imagem. Eu ganhei, por exemplo, era uma luta que tinha, eu ganhei possibilidade de permanência, todos os trabalhos, esses são trabalhos efêmeros, mas eles podem se repetir a partir da potencialidade da matriz. Essa foi uma descoberta muito importante para mim, porque o trabalho viaja, se adapta e renasce, reaparece de outra maneira e modifica também. Então, eu entrei dentro nesse caminho aí, que expandiu muito as minhas possibilidades e pude dominar a escala, sobretudo. O meu trabalho sempre implica uma atitude de muito rigor, e era muito difícil eu poder pensar nisso quando eu tinha que pintar sobre superfície, ou mandar pintar. Então, isso aqui implicou muitas diferenças. Eu não estou entrando muito nisso, porque isso aqui é uma coisa que eu só estou mostrando como contiguidade, assim, da fotografia dentro do seu território, que é o território
das marcas e dos vestígios num sentido assim indicial mesmo, são imagens indiciais com uma foto. Então esse aqui é o trabalho que eu fiz na Bienal de 98 sobre que tinha o tema da antropofagia. E o modo como ele depois reapareceu em 2004, acho que foi na Dinamarca, em que esses mesmos marcas invadiram dentro de um sótão do museu em Sorro. Aqui também um trabalho que fiz com marcas em Taipei, na Bienal de Taipei, o Mário, em que tem esta quantidade de pegadas, que na verdade são marcas reagrupadas modularmente, que eu entendi que podia conversar. Aliás, para isso eu fui comissionada, né, fazer um trabalho que ocupasse e se relacionasse com a arquitetura vista do lado de fora. Então, era um trabalho gigante, feito à distância também. Esse fazer à distância também foi importante nessa mudança. Que trago uma pequena coleção de obras assim, que são fotográficas, no meu entender. Esse é o retrato da artista Mirella Bentivoglio, é uma poetisa e artista visual, poesia visual da fase italiana, ela deve estar com seus 90 e tantos anos de idade agora. Ela se fotografou lendo um livro e pediu para fazer esta sombra. Esse é um trabalho feito em colaboração. Então, tem a sombra e o livro real na parede, e ela mesma deu o nome de Transitorio Durevole, em italiano, que transitório é o humano e durevole é a cultura. Então, só tem esse livro pendurado na parede. Outro trabalho fotográfico é essa falsa sombra na galeria, uma galeria de Nova York, quando se inaugurou a High Line, que fica ao lado dessa janela aí. E trouxe aqui umas gravuras que implicam muito numa ação fotografada, que eu achei que é importante trazer dentro desse enfoque da arquitetura da foto. Elas são completamente, e vão ficar muito mais falseadas do que isso. Essa é a minha mão, e esse é um gesto realizado, fotografado e transformado para a produção dessas imagens aí, que são, a finalização é como gravura em metal, é um photoetching, mas implica numa ação, implica numa transformação, e que se explica por meio de uma fotografia. Isso é super recente, ninguém viu ainda, são três imagens que acabei de fazer, resolvi incluir aqui, que eu chamei série Voodoo. Na verdade, são agressões ao papel e são totalmente falsas como fotografias, porque tem ação, eu enfiei esse parafuso no papel, mas isso que aparece aí no final, da foto mecânica implicada no photoetching, são três fotografias diferentes, porque eu apliquei uma das sombras a uma das fotos do parafuso e a uma das fotos do papel furado. Então, dá uma combinação completamente arbitrária, como esses três ataques aqui ao papel. Gravar a tesourinha e raspar assim com... Acho que eu estou ficando com raiva da gravura, deve ser isso. Eu chamei série Voodoo. Essa também é uma obra que eu acho que implica muito no ponto de vista da fotografia, é uma obra que trata do espaço aqui foi feito na Polônia, e essas imagens aqui que criam esse abismo, falso abismo, porque o chão é plano, né, branco, são as janelas anteriores desse lugar, que era um açougue, uma casa de carnes judaica, e que foi reformada para ser agora o Atlas Stuck. Então, as antigas janelas, eu achei que também estava tratando de fazer um abismo no tempo, assim. Eu escureci as janelas. Eu entendo que essa peça tem uma natureza fotográfica forte. E aqui a última coisa que eu vou mostrar, que também é um trabalho muito recente, que eu acho que é a primeira vez que eu consegui fazer um trabalho muito imbricado com uma arquitetura criada. Por isso eu achei que é importante trazer aqui. Arquitetura, eu fui assessorado pelo Álvaro Razucchi, o arquiteto que desenhou, para mim, essas peças de plataformas. Aqui se vê o tamanho do trabalho, numa praça de Toronto. Ele foi feito agora no mês de junho para um festival de música, dança e
performance, enfim, uma coisa internacional gigante, que durou uma semana, e tinha como foco, como núcleo, essa praça, no centro de Toronto, e eu tinha que fazer um trabalho que funcionasse durante o dia e funcionasse durante a noite também, para 5.000 pessoas que passavam na praça. Foi um challenge, assim, horrível. Então, eu pedi ajuda ao Álvaro Razuc para criar essas plataformas comigo, porque eu queria fazer uma versão nova de um trabalho que eu realizei algumas vezes aqui em São Paulo, chamado Glossário, que era a palavra luz, tautologicamente posta como reflexo e transparência, mas aqui ele funcionou de uma maneira diferente. Eu quero crer que esse é um trabalho fotográfico também. As plataformas são todas brancas, e esses são vinil colorido, com a palavra luz escrita em muitas línguas e idiomas, mais de 70, na verdade, inclui linguagens indígenas, e a minha intenção era essa do reflexo, era essa que ele pudesse escrever essas palavras no chão, na grama e sobre as pessoas. E, na verdade, ele tingiu tudo de cor, fiz cada plataforma de uma cor, e eu entendo que isso aqui já é uma arquitetura quase que fotográfica. Aqui tem outra, virou um lounge, assim, coisa de prazer. As pessoas estavam lá o dia inteiro para escutar a música, que tinha um palco na frente, e ali as crianças estavam, as pessoas fotografavam, e as palavras caíam em cima deles todos também, como isso aqui. Claro que tinha que aproveitar a luz do verão no Canadá, que é rala e pouca, dura poucas semanas, né? E esse foi um trabalho efêmero, mas muito bem construído, foi guardado para ser, talvez pudesse ser reposto. À noite havia um complemento, que eram umas projeções de laser, escrevendo como caligrafia nos prédios ao redor o mesmo tema da palavra luz. Então, aqui eu encerro esse percurso, é muito abreviado e muito simplificado, mas eu achei que foi a minha saída assim, para poder participar desse encontro sobre fotografia e arquitetura, invertendo um pouco e mostrando de que modo a fotografia é sempre importante no meu trabalho, sempre foi, mas como eu ultimamente estou sendo conhecida como fotógrafa, colocada em situações de fotografia, eu queria sempre defender que eu não sou fotógrafa, mas que eu fico usando a fotografia dessa maneira o tempo todo, assim como também cada vez mais se inclui no meu trabalho em coisas que são totalmente híbridas, né? Porque para mim mesmo é muito difícil entender como é que eu fui juntando todos esses pedaços, assim. Acho que eu devo continuar uma artista multimídia. Bom, então é isso, tá? Obrigada.